Trump fez uma jogada de mestre e deu um ultimato ao presidente brasileiro na reunião da Malásia, e ninguém tá falando sobre isso. Eu vou te explicar detalhadamente o que aconteceu e o que a gente tem que esperar a partir de agora. Mas antes, você precisa entender qual que era o objetivo de cada personagem nessa reunião. Qual que era os objetivos do Lula e quais que eram os objetivos do Trump. Vamos começar com os objetivos do Lula, que são os mais claros. Lula foi com duas metas para lá: reduzir as sanções, os impostos nos produtos brasileiros, esse foi o grande objetivo dele, e o segundo objetivo, que eu vou chutar até que nem é tão menor do que o primeiro, tá? Porque o STF aperta com força, que é tirar as sanções sobre o STF, tirar Magnífico do Moraes, tirar a remoção de visto dos outros ministros. Esses eram os dois grandes objetivos, e esses objetivos foram falados aos quatro ventos. Ninguém tem dúvida que esse era o objetivo do Lula indo nessa reunião, perfeito? E qual que era o objetivo do Trump? Não tem nada oficial. Tem só o mais próximo do oficial. Ele tem objetivos políticos. Beleza, mas não tem nada específico. É soltar o Bolsonaro, tipo, não censurar. Tem várias especulações, mas não tem algo definido. E eu vou te falar qual que é o real objetivo, tá? O objetivo que está sendo pautado pela mídia é que era para reduzir a inflação. Eu fiz até alguns cálculos, pesquisei e tudo mais, para saber qual que era a influência dos produtos brasileiros na inflação americana. A inflação americana hoje, na última vez que saiu o resultado, está em 3%. O Brasil corresponderia a 0,5%, ou seja, sairia de 3 para 2,95%. Não é algo relevante para o Trump, não é algo que vai aumentar a popularidade dele, não é algo que ele precisa agora. Por quê? Porque as eleições são daqui a 3 anos. Ou seja, como um bom político, ele sabe fazer o timing do roteiro. Ele tem que começar a pensar nisso no final do ano que vem. Ou seja, inflação não faz sentido. Faria sentido talvez se ele quisesse fazer uma troca, ou seja, apertar outro país. Mas na realidade não. O país que mais substitui o Brasil é a Argentina. E a Argentina é super parceira, então ele não tem interesse em taxar a Argentina. Porque se ele fosse taxar a Argentina, fazia sentido ele aliviar para o Brasil, porque aí ele simplesmente substituiria como fornecedor argentino no Brasil. Ou seja, não faz sentido essa parte, porque tem muito produto que é cross com a Argentina, perfeito? Do Brasil, beleza? Você entendeu essa parte? Ou seja, qual que é o real objetivo? E a resposta do real objetivo do Trump com o Brasil tá em países como Nepal, Marrocos e Malásia. Exatamente, esses países tem a resposta do grande objetivo do Trump com o Brasil. E se você associa esses países com a resposta que falaram: a questão do Trump é política. Só que quando a gente ouve a questão do Trump com o Brasil é política, o que você lembra? Bolsonaro, prisão, antidemocracia. É mais ou menos por aí, mas não nessa direção. Eu vou explicar pra vocês, mas antes de eu falar qual que é o objetivo, eu vou deixar pra durante o vídeo eu ir revelando, porque se eu falo agora vocês não vão acreditar. Não, Fulano, você tá viajando e tal. Então eu vou mostrar os dados e fatos pra vocês, sequenciado, e aí você vai tirar sua própria conclusão, concordo ou não concordo. Mas já vou adiantar que nos outros vídeos eu falei que um dos grandes objetivos era a inflação, que era o grande discurso da mídia. Mas eu peguei e fui fazer os cálculos e cheguei à conclusão que provavelmente não é. E lembrando, isso aqui não é 100% de verdade, porque eu não liguei pro Trump pra saber e nem conversei com todos a galera do governo dele. Mas eu peguei várias notícias que vão perceber que faz bastante sentido. E o Trump teve uma grande vitória agora na Argentina, que vai afetar diretamente o Brasil. Então, amigo, curte o vídeo, se inscreva no canal que a gente vai começar com o pé direito. E nesse vídeo eu fui muito a fundo para fazer essas pesquisas e você vai entender isso. Então eu gostaria muito que você se inscrevesse, ativasse o sininho, fizesse sua parte para colaborar com o meu trabalho aqui. Se quiser fazer um pix, fica até à vontade aí. E agora vamos começar com o pé direito. Primeiro, os vídeos hoje saem 9 horas da manhã, que é esse vídeo que você está assistindo, depois meio-dia e depois 5 horas da tarde. Então não perca. E se você quiser ficar sempre informado dos vídeos, quando ele sair, entra no grupo do WhatsApp e além de você ser informado dos vídeos, você também recebe áudios exclusivos. Hoje mesmo eu mandei um áudio lá, ó. Ontem, no caso, eu mandei um áudio assim que saiu a questão do Milei, que eu vou mostrar pra vocês. Eu mandei um áudio explicando como que isso afetava, um áudio, não, mandei uma mensagem falando e
Hoje eu não cheguei a mandar áudio, mas normalmente eu mando áudio. Eu mandei áudio aqui em cima, na realidade, explicando como que isso impacta e tudo mais. Ou seja, muita gente gostou e se você quiser ficar sempre informado. E eu postei isso aqui exatamente no momento que saiu, tá? Acho que 10, 20 minutos depois. Ou seja, se quiser ficar sempre informado, o link está na descrição e também no primeiro comentário da área de comentários. Agora vamos começar com o pé direito, meus queridos. Presta atenção nessas falas aqui que antecederam o resultado das eleições, tá? Isso aqui são falas antigas, presta atenção. 2 meses eu fui para o Brasil e eu lembro de conversar. Presta atenção na expressão, como que ela tá feliz em falar isso. Aí na redação da CNN falando, Milei está muito consolidado. Passado. E essa era a impressão aqui nas ruas. Nos últimos 2 meses, a imagem do Milei se deteriorou de uma forma tão impressionante. Nos últimos meses, o que a gente viu aqui, principalmente desde maio, é a imagem negativa de Milei superando a imagem positiva e a inflação que ele conseguiu controlar, porque quando ele chega, vamos lembrar, a inflação mensal em dezembro de 2023 passou de 25% mensais. Mensais, 25% mensais. E no mandato dele caiu para menos de 2%. Ela fica triste. É um grande mérito, isso é indiscutível. Mas o que está acontecendo? Ela ficou feliz de novo. Apesar dessa grande redução da inflação, as coisas estão muito caras aqui na Argentina. Como que ela fica feliz? Essa mulher é engraçada. Ela fica muito feliz em falar desgraça e fica triste falando coisa boa, presta atenção. A inflação se reduziu a preços... Reduziu a inflação, triste. Preços muito altos. Essa inflação, existe muita discussão sobre se realmente contempla todos os serviços, todas as contas que as pessoas... Não vou ficar fazendo muita PNL aqui não. Perfeito, você viu aqui que a situação estava magra, segundo a análise dessa senhorita. Isso aqui antes do Trump ajudar lá, tá? Isso tem tudo a ver com a questão do Lula, beleza. Agora a notícia que saiu hoje, presta atenção. Ó. E agora é oficial, confirmado. As primeiras informações divulgadas, os primeiros números confirmam vitória do presidente Javier Milei na eleição legislativa do partido de Javier Milei, o Liberdade Avança, na eleição legislativa da Argentina nesse domingo. Agora, com 90% das urnas apuradas, o partido de Milei tem 40%. Essa vitória é mais do Trump que do Milei. O Trump carregou no braço, ele fez um teste de conceito para saber se eu empresto dinheiro pros caras, eu consigo mexer na eleição? Emprestou dinheiro e mexeu na eleição. Tá lá. Ganhou e ganhou bonito. E olha a TV Globo da Argentina, olha só, anunciando. Ó, jornalista do Canal 5 abandona o estúdio após anúncio de vitória de Milei na Argentina. Desistiram, isso aqui é Globo, é tipo uma Globo. Meus amigos, parabéns pro Milei, mas essa vitória é do Trump. Quem pagou e quem carregou essa vitória foi o Trump. O Trump deu 20 bilhas em câmbio, de 20 bilhas em swap e tá negociando mais 20 bilhas com o sistema bancário. Vai vir reforma agora. E aqui tem a comemoração dos caras, ó. Olha aí, ó. Ganharam, levaram, parabéns ao Milei aí. Isso aqui vai ter tudo a ver com o Brasil, meus amigos. Presta atenção na sequência, beleza. Chegamos aqui agora, presta atenção nas falas do Lorival. Lorival sempre com essa energia contagiante, presta atenção. O cenário agora muda lá na Argentina, lá em Buenos Aires, né? Agora o desafio do Javier Milei, Lorival, vai ser tentar fazer lá alianças para conseguir aprovar matérias, mas agora... E vou falar uma coisa para vocês que eu não falei em outros vídeos, que é um ponto de vista que tem que prestar atenção. Floriano, o Trump tá carregando a Argentina no braço. Por que o Trump tá fazendo isso? Você lembra qual que foi a promessa que o Milei falou bem no início, quando ele tava se elegendo? Qual que era? Era matar a moeda argentina e virar dólar. Eu acho que o Trump tem interesse em puxar isso. Como assim, Floriano? Porque imagina ter um segundo país operando com dólar. E aí depois desse segundo país ele pode convencer o El Salvador a operar com dólar. E aí imagina... O Trump já tem a moeda mais forte do mundo. E aí ele vai ter um segundo país relevante, com uma população relevante, utilizando a moeda. E aí depois ele tem El Salvador, depois ele consegue contagiar outros países. Aí ele consegue ser competitivo no longo prazo com a China. Por que, Floriano? Porque a China no longo prazo, com tamanho de população, tamanho de terra, tamanho de tudo, é quase impossível. Eles seguindo essa gestão que eles estão indo, é quase impossível não passar os Estados Unidos. Mas se a moeda dos Estados Unidos começa a virar moeda padrão em outros países,
aí eles conseguem se tornar competitivos com a China. Porque, entende o seguinte, a China tem 2 bilhões de pessoas, que é 1,7, 1,8 bilhões de pessoas. Os Estados Unidos têm 300. Beleza, até um certo ponto era só gente pobre. Agora eles devem ter uns Estados Unidos dentro da China já. Daqui a pouco vão ter 2 Estados Unidos dentro da China. E aí vai passar. Que eu tô falando em pessoa qualificada, em mão de obra, em tudo, entendeu? Isso vai fazer, no longo prazo, a China passar de forma irrefutável, se continuar nessa toada que eles estão indo. Conseguiu compreender? Ou seja, talvez o plano do Trump seja pensando muito mais lá na frente do que apenas influência política aqui na América Latina. E vou falar mais, isso aqui tem tudo a ver com o Brasil. A estratégia do Milei, do Trump na Argentina, é uma estratégia muito mais para frente do que do Brasil, mas tem a mesma ligação e vocês vão conseguir compreender. Mas agora vamos prestar atenção no Lorival. De uma forma muito mais fácil, não é isso? É verdade, e hoje, esta noite, já convocou os governadores, incluindo naturalmente os governadores de oposição, principalmente, para negociarem uma agenda de reformas. A grande crítica que se fez ao Javier Milei antes daquela eleição de 7 de setembro, na qual o partido dele saiu derrotado com uma diferença grande, 14 pontos percentuais na província de Buenos Aires, é que ele não estava dialogando com os governadores. Agora, naquele momento, inclusive, ele fez um discurso bastante de humildade, dizendo que ia aprender com os erros dele, já tinha começado essas articulações com os governadores e hoje confirma essa mobilização. E isso é uma tradição da política argentina. Os governadores, as províncias, não têm a mesma autonomia em termos de orçamento que tem, por exemplo, os estados brasileiros. Então, os governadores de oposição costumam dialogar com os presidentes Ou seja, foi uma grande vitória, ele já começou a trabalhar e agora ele vai conseguir tocar as reformas. Uma das reformas é essa questão do dólar. Vai começar agora? Não sei. Eu acho que esse mandato já está muito andado e eu acho que ele não vai tocar nisso agora. Vai ser no próximo. No próximo, será que o Trump vai estar lá? Também é outra jogada. Talvez tenha que ser nesse. Ou seja, as coisas estão complexas, meus amigos. As coisas estão bem complexas para o Milei. Seguindo agora, esse aqui foi o resultado, meus queridos. Esse aqui foi o resultado muito bom. Com 91% das urnas apuradas, mas depois que bateu 100% também continua algo nessa ordem de grandeza aqui. 40% foi do Milei, 40%. O segundo oposição ficou com 24%. Ou seja, o Milei veio muito forte e agora ele já consegue manter os vetos do presidente. Ele não vai ficar perdendo tanto como acontece com Lula aqui no Brasil, perfeito? Agora eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte, ó. Isso aqui eu contei a questão da Argentina. Agora a gente vai ligar a Argentina com os Estados Unidos nesse vídeo aqui, se referindo à carne, tá? E aqui você vai aumentar a grande referência que o Trump está criando, que é como é bom ser amigo dos Estados Unidos. Como é bom ser amigo dos Estados Unidos. Porque se o Milei perdesse, aí ia mudar o discurso, como é ruim não ser amigo dos Estados Unidos. Ou seja, ele ia começar a bater mais do que dar bonanças. A estratégia do Trump hoje é dar bonança para a Argentina, para usar ele como vitrine para a América Latina, mostrando como é bom ser amigo dos Estados Unidos. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Em uma iniciativa para reduzir os preços da carne nos supermercados, o governo Trump está permitindo a entrada de 4 vezes mais carne argentina nos Estados Unidos, e os pecuaristas norte-americanos não estão nada satisfeitos. Washington está elevando o teto para a carne argentina com baixa tarifa para 80 mil toneladas, tornando mais barato importar. Isso acontece enquanto os preços da carne batem recordes no país, impulsionados pela oferta restrita de gado e pela forte demanda. Entretanto, o aumento das importações irritou os pecuaristas norte-americanos, que em grande parte apoiaram Trump em suas campanhas presidenciais. Eles dizem que o governo deveria apoiar os produtores de seu próprio país e que o aumento das importações ameaça seus meios de subsistência. Na Argentina, enquanto isso, a indústria de carne comemora a medida. Exportadores dizem que a ampliação da cota abre uma grande oportunidade comercial, especialmente agora que os concorrentes brasileiros enfrentam tarifas elevadas. Miguel Schiaretti,
preside a Câmara da Indústria e Comércio. Ou seja, a Argentina vai crescer muito o seu mercado nos Estados Unidos porque o Brasil está bloqueado e está fora do jogo. 50% de tarifa não fica viável você importar carne para os Estados Unidos. Esquece, tá estopado, não vai exportar nada. Não vai exportar nada, beleza? Ok? Vamos seguir agora, vamos seguir. Perfeito. Você viu que basicamente o Trump está beneficiando muito a Argentina. E isso é a estratégia da vitrine. Agora, vamos analisar a reunião, beleza? Você entendeu tudo que está acontecendo na Argentina, que isso tem total a ver com o que a gente vai chegar de conclusão no final do motivo e como que foi o ultimato do Trump nessa reunião. Primeiro eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas falas desse vídeo, que eu já mostrei no outro vídeo, mas eu vou repetir, porque eu gostaria que você reparasse na expressão dele. As 45 minutos de conversa, muito positiva. Muito positivo, olha o sorriso dele, como que tá gigante, tá vendo o sorriso, a animação? O cara tá feliz mesmo, ó a felicidade, parece até aquela jornalista. Falando desgraça da Argentina. Ó que felicidade pura, ó. Muito produtiva. Os presidentes trataram de todos os assuntos. Trataram de tudo, então quer dizer que trataram do Bolsonaro, que trataram das questões políticas. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e apresentou o pedido, renovou o pedido brasileiro. O Lula chegou falando que não existia assunto proibido. O mais forte da mesa não é o Lula. Então, se ele falasse que tivesse um assunto proibido que o Trump quisesse tocar, ele tocaria, ponto final, entendeu? De suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que... Não aceitaram, porque a negociação vai começar segunda-feira e não fala nada de redução de tarifa, ou seja, uma derrota. A aplicação, o recurso à lei Magnitsky, e disse que estava pronto, portanto, a conversar. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo, o presidente Trump... É ótimo, a animação dele, a animação pura, deve ter sido incrível essa reunião. Declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E hoje mesmo deveremos ter uma reunião, um encontro. Estava presente o secretário de Estado, Marco. Essa reunião seria hoje, no caso ontem, às 9 horas, foi desmarcado e vai ser hoje, segunda-feira, literalmente hoje, segunda-feira. Ou seja, você percebeu que aqui foi mais ou menos, ele falou que falou de tudo, falou de nada, e não parece que foi tão animadora pela expressão dele, tá? Agora, segunda pergunta, presta atenção. O político foi mencionado pelo lado americano? Não, o fator político doméstico do Brasil que foi pretexto para o tarifário. Foi mencionado pelo lado americano ou foi não foi mencionado única e exclusivamente na entrevista, e depois o presidente Lula disse que o que aconteceu no Brasil foi feito por um poder totalmente independente e com amplo... Um poder totalmente independente, o que se está narrando na internet é que ele quis dizer que não tinha nada a ver com ele, tirou dele da reta, ou seja, jogou o STF pro fogo. Direito de defesa não só para o ex-presidente, mas para todos que foram julgados e já sentenciados, e que havia abundantes e numerosas provas. Basicamente ele falou, cara, você não pode me pedir nada disso que eu não consigo assumir porque é culpa do STF. Ou beleza, se você não consegue eu vou fazer, tudo bem Lula, tudo bem. Entendeu? Tipo assim, então eu vou manter as sanções, eu vou apertar. Se você não consegue corrigir a rota do teu país pra democracia, eu vou fazer isso por você, já que você não tem poder pra isso. Essa mais ou menos é a conclusão do Trump. Beleza, vamos seguir agora. Agora tem uma nova análise da Natuza. Natuza que tá muito próximo do governo Lula ali, isso tem muita coisa relevante. Presta atenção. Quando o Lula sai desse encontro em que a imprensa participa, você vê aí na sua imagem, partiu do presidente brasileiro, segundo as minhas apurações, terminar essa história, dar a sua versão sobre o que ele enxergava acerca de Bolsonaro. E aí ele diz para Trump, olha, ele tentou um golpe de Estado. Esse golpe de Estado que ele tentou contra mim tinha um plano para me assassinar, para assassinar Geraldo Alckmin, assassinar Alexandre de Moraes. Trump ouviu com atenção e, num dado momento, meio que repete o que a gente viu ali no contato com a imprensa. Ele diz que ele tinha uma boa impressão de Bolsonaro, mas que não o conhecia muito bem. É um tom muito diferente do usado por Trump nas suas redes sociais, naquele fatídico e intenso. Eles estão querendo pegar muito na tecla que o Trump mudou de narrativa.
Eu não sei. Ele está negociando exatamente igual o livro dele, Art of the Deal. E segundo esse padrão de negociação do Trump, como que é? Ele bate no máximo que ele quer, depois ele pega e mantém, depois ele dá afagos positivos, ele dá sinalização positiva, ele se torna um amigo e depois ele pega e dá o ultimato. Ou seja, por isso que eu estou afirmando, um dos motivos que eu estou afirmando que a reunião teve ultimato foi por causa do roteiro do Art of the Deal, que é o livro dele de negociação. Vamos continuar agora na opinião da UOL, vamos lá. Realmente, de fato, muito positivo, muito importante para o Lula, e essa negociação com os americanos, ela vai ter peso aonde? Nas eleições no Brasil no ano que vem, em 2026, como tudo que está acontecendo por aqui. Por quê? Porque ela já reflete de imediato o humor no Congresso. Então, a gente vê o Lula ganhando força, ganhando espaço na conversa, na relação. Ele teve um voo de galinha no Congresso em um certo momento, depois daquela química na ONU, mas não prevaleceu, tanto que ele perdeu o IOF. Com os Estados Unidos, a gente lembra aquele fim de mês de setembro que o Lula teve recebeu aquele gesto por parte do Trump na Assembleia Geral da ONU. Aquilo, aliado ao protesto contra a PEC da blindagem, já deu um tom na semana, mudou o clima em Brasília, foi favorável para a aprovação do imposto de renda no Congresso. Não, o imposto de renda já estava aprovado, ela tá falando besteira. Ainda que o governo não leve tudo, como não levou depois na medida provisória que... A grande realidade é o seguinte, tá? A grande realidade é o seguinte, se isso aqui acontecer, tá? Se isso aqui que ela tá falando acontecer, realmente o Lula conseguir negociar, conseguir apertar, se isso realmente acontecer, beleza. Ele vai conseguir uma força gigantesca. Mas essa teoria não tá colando, tá? A teoria não está colando no Congresso. Chegou a colar, mas os caras pularam pra fora muito rápido, tanto que ele perdeu o IOF. A questão dos 5 mil reais, cara, nenhum deputado, nenhum senador vai votar contra os 5 mil reais, é porque simplesmente cavar sua própria cova e não se eleger em 26, tá? Essa é a grande verdade. Que o político, ele tem que ser populista. Ele não pode pegar uma decisão como essa, não aceito isentar 5 mil reais. Ele vai perder a eleição, entendeu? Porque parte dos eleitores dele, parte relevante, ganham acima de 5 mil reais. Conseguiu compreender? Ganha acima não, ganha abaixo de 5 mil reais. Ou seja, se ele vota isso, é um suicídio eleitoral. Então todo mundo foi pra cima pra votar a favor. Então já tava. Isso não tem nada a ver com Trump. Agora presta atenção nesse ponto de vista aqui, ó. Luísa, Bolsonaro foi o personagem principal daquela carta, a gente lembra, que anunciava o tarifaço contra o Brasil. Os ministros também do STF, o STF em si, o trabalho da Suprema Corte. E agora, segundo o governo brasileiro, o ex-presidente nem foi tema dessa conversa. Mais uma vez. Foi tema sim. Depois da conversa por telefone, por videoconferência entre o presidente Donald Trump e Lula. A gente pode falar em mudança dessa dinâmica, dessa relação entre os dois? Eu tô mostrando esses 3 pontos porque essa é a grande pauta da mídia pautada. Eles querem mostrar que o Bolsonaro foi de arrasta pra cima na cabeça do Trump. Eu discordo disso. Agora vamos ouvir as falas do Eduardo Bolsonaro. Presta atenção que ele vai falar aqui. Pode acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com... Vou colocar até um asterisco isso aqui. Eu acabei de perceber que esse vídeo aqui é da reunião que teve por telefone, não é dessa reunião na Malásia, tá? Mas o discurso que ele fala aqui se encaixa exatamente igual. Não teve nenhum ganho até agora. Você viu que o Mauro Vieira pegou e falou assim: a gente pediu para ter uma pausa nas sanções durante as negociações. Não foi atendido, porque as sanções continuam gigantes, ou seja, a taxação continua. Ou seja, não teve nenhuma vitória, eles estão pregando a vitória, perfeito? Agora, tem umas falas do Cláudio Dantas que eu achei muito interessante, presta atenção. Donald Trump e Lula se reuniram por cerca de 50 minutos em Kuala Lumpur, na Malásia. Em seguida, o petista foi às redes dizer que o encontro foi ótimo.
Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras. É o mesmo Lula que passou a semana enviando recados malcriados, falando em união da América do Sul contra o imperialismo yankee e defendendo traficantes como vítimas dos usuários de drogas. Lula é tigrão no palanque, mas vira tchutchuca a portas fechadas com Trump. Nos últimos dias, os Estados Unidos intensificaram o cerco a Nicolás Maduro e Gustavo Petro, sinalizando o encadeamento de ações contra o narcotráfico em toda a região. Na sexta, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos enviou ao Caribe o USS Gerald Ford, seu porta-aviões mais avançado e o maior do mundo, deixando claro que está disposto a empregar a força bruta contra quem não quiser cooperar. A Lula, portanto, só resta sentar para negociar. Não é vitória, mas capitulação. Com uma mão, Trump o cumprimenta, enquanto a outra esconde o porrete. O tarifaço, que nunca fez sentido comercial, será retirado assim que o Brasil se afastar da China e da Rússia. Essa sempre foi a verdadeira guerra do presidente americano, que tenta resgatar a hegemonia do dólar, os empregos nos Estados Unidos e os valores morais. A Rússia ele já vai conseguir agora com as sanções que ele fez a petroleiras, e a China ele deu a letra. O grande objetivo do Trump é a questão da China. E se você ainda duvida disso, presta atenção nesse vídeo. Só vou mostrar o início, tá? Do Peru ao Marrocos, de Madagascar à Sérvia, a geração Z está indo para as ruas. É só uma coincidência ou o início de um movimento global? No Nepal, os jovens conseguiram uma mudança política. Qual que é a coincidência de todos esses eventos? Eu só não pesquisei o Peru, tá? Tem que pesquisar o pequeno Peru. Mas se você for olhar o Marrocos, Nepal, todos esses países, Malásia, todos esses países que tiveram essas revoluções da geração Z, eles têm um ponto em comum. Todos tinham grande influência da China. E agora, nesses novos governos que estão surgindo após a Revolução, a influência da China mergulhou brutal. E também tem dados de ONGs, que agora, minha especulação qual que era? Era uma estratégia dos Estados Unidos. Parece que não é só dos Estados Unidos. Parece que a Europa está envolvida, porque nesses países que tiveram essa revolução, tiveram várias ONGs sendo financiadas pela União Europeia para ensinar democracia para os jovens. Ou seja, essa geração que está fazendo a revolução foi educada por ONGs europeias sobre democracia. Ou seja, agora eles estão buscando a democracia de algo que foi ensinado pela Europa. Tudo isso para quê? Para minguar, para reduzir a influência da China. Perfeito? Isso aqui é grande investimento. Você fazer revolução não é barato, perfeito? Agora, vamos voltar para a América Latina. Existe a posição geopolítica na questão da geografia, literalmente de posição. Ele tem que fazer a China se distanciar. E também, eles também querem tirar a influência econômica da China, da América do Sul, para fazer a China crescer mais devagar e dar mais tempo para eles se estruturarem para criar uma rede para manter a sua posição como imperador do mundo. Essa é a grande realidade. Ou seja, ele permanecer com o Lula no poder no Brasil não é eficiente estrategicamente, porque o Lula flerta com a China. E, obviamente, todos os indivíduos que ele percebe que ele não consegue fazer a transição, como o Maduro, ele tá tirando da reta. Maduro, Gustavo Petro, o cara do Uruguai, que é um pouco esquerdista, ele não tá batendo, não tá fazendo nada, porque é um cara esquerdista, mas ele quer o melhor do Uruguai. E o melhor do Uruguai tem associação com os Estados Unidos positiva. Por quê? Porque é questão de geografia, meus amigos, é questão de geografia. Mas ele olha o Brasil, olha a Colômbia, a Venezuela como algo irreversível. Ou seja, o que aconteceu na reunião portas fechadas? Teoricamente, segundo o livro do Trump, ele deve ter mostrado o porrete. E por isso que a gente olha essa cara de pânico do Mauro Vieira quando ele sai. O Mauro Vieira não dá um sorriso. Eu vou até colocar aqui, ó, mutado. Ele fala tudo muito sério. Foi excelente. Foi incrível. Essa reunião é incrível. Eu não aguento nem tanta felicidade. É isso que ele fala. Ele não demonstra nenhum sorriso, não demonstra nenhuma expressão. Quando acontece coisa boa, ele demonstra sorriso. Quando ele estava dando aquela entrevista, após o aceno do Trump, ele estava feliz. Você via o cara quase sorrindo à toa, entendeu? Ou seja, você consegue perceber que não foi boa a reunião. E tudo indica que o Trump deve ter chegado pro Lula e falado: eu quero que você faça isso, 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 isso. Hoje não existe possibilidade econômica do Brasil se distanciar da China. Ele deve ter colocado isso na mesa.
E provavelmente para as sanções do STF, ele falou a literalidade que é libertar o Bolsonaro. E aí o Lula também não gostou. Então sai da conversa o Lula querendo ganhar capital político, ou seja, a partir de agora a gente vai ver que provavelmente o Lula não vai bater em público como bateu após a reunião com Mauro Vieira e Marco Rubio. Por que não vai bater? Porque o Trump deve ter ameaçado com um porrete grande. Ou seja, Lula, se você for fazer piadinha, eu vou bater forte. Então você vai perceber o Lula mais reticente e a gente tem que entender como que ele vai fazer. Na minha teoria, ele vai abandonar o STF, ou seja, ele vai entregar a cabeça do STF para conseguir algum tipo de concessão e principalmente não parar uma possível escalada do Trump. O objetivo do Lula agora provavelmente vai ser parar a escalada do Trump, porque o Trump deve ter ameaçado escalar ainda mais a situação. Porque a última notícia que eu mostrei para vocês até aqui foi essa aqui, ó. A última não, uma das notícias que eu mostrei para vocês foi essa notícia que era essa aqui, ó. Que provavelmente o Lula deve estar morrendo de medo que disso aqui acontecer, porque simplesmente vai toda a narrativa dele por água abaixo. Que é essa aqui, ó. Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para revogar visto. Isso aqui é lamentável para o Lula. Ou seja, meus queridos, preste muita atenção. Curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você quiser se proteger desse governo que é catastrófico, adquira o meu e-book para você aprender a investir em dólar, gerar renda em dólar. O e-book custa apenas R$ 49,90 e você vai receber ele nessa plataforma aqui e também após daqui, provavelmente nessa semana, lá para sexta-feira ou segunda-feira que vem, você já vai receber o acesso às aulas, ou seja, eu vou colocar aulas para te ensinar a abrir conta, tudo detalhado mesmo para você conseguir ter sucesso em seus investimentos em dólar. Isso tudo por R$ 49,90, para você tem que comprar agora no preço proporcional. Depois que eu adicionar a primeira aula em vídeo, esse preço vai aumentar de forma substancial, ou seja, adquira agora. Link está na descrição e também na primeiro comentário da área de comentários. Um abraço e até a próxima.